Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro de harmonia e fé, nessa quinta-feira, com a graça de Deus, aqui nós estamos, né? Então vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos, buscando serenidade, paz, entendimento, buscando o fortalecimento do nosso corpo, do nosso espírito, para que assim, Pai, com essa armadura de fé, de esperança, de amor, possamos estar fortalecidos para vencer as dificuldades do caminho. Pedimos que a Sua presença não falte em nossos corações, que a presença do Mestre Jesus continue sendo para nós o caminho, a verdade, nos auxiliando a nos guiar pela vida. Que a espiritualidade maior, esses irmãos benfazejos, continuem nos auxiliando, nos intuindo palavras, ações e nos protegendo também das nossas imperfeições. Que nós possamos, Pai, louvar, agradecer e bendizer sempre o Seu nome nessa prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmãos, a nossa reflexão de hoje é sobre resiliência. A gente tem visto falar muito na resiliência hoje em dia, né? A gente vê falando aí que as pessoas têm que ser resilientes, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, a resiliência, hoje, para nós, é uma palavra da moda, né? Mas o que é resiliência? Aqui a gente tem uma determinação de resiliência, que é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, né? Então, a resiliência é a nossa capacidade, né, de reação diante das coisas, principalmente as coisas que não são tão legais que acontecem na nossa vida. Mas eu quero falar o que é resiliência. A gente acha que fica falando que nós temos que ser resilientes. Vamos voltar um pouquinho no passado lá nosso, na humanidade, para ver se nós, da atual humanidade, do atual tempo que nós estamos vivendo, somos realmente resilientes. Vamos voltar lá, na era do homem primitivo, que tinha que sobreviver a tudo, que tinha que buscar a sua comida, que tinha que lutar contra os animais ferozes, contra a natureza, né? Que tinha ainda que defender a sua família, né? Olha a resiliência desse homem primitivo, porque ele conseguiu superar todas as dificuldades e foi se construindo e se modificando ao longo do tempo. Então ele foi muito resiliente. Vamos também chegar lá, né, na época de Moisés, daquele povo que andava no deserto sem saber para onde ia, buscando um lugar para chamar de seu, né? Ali sem um carro, sem comida, sem um lugar para viver, sem um teto, né? Vivendo ali nas maiores dificuldades no deserto, passando fome, né? Naquele calor escaldante, né? Que povo resiliente, que povo forte, que povo que soube se adaptar ao que a vida estava oferecendo para eles como forma de evolução. Vocês já imaginaram quantas pessoas ali
caminhando naquele deserto, sem condições nenhuma, né? Como são resilientes esse povo dos nossos antepassados. E depois vem aí a era do Cristo, uma era em que o ser humano, por conhecer já o amor na sua forma mais profunda, teve que aprender a ser resiliente muito mais do que naquela época de Moisés, do que na época do homem primitivo. Por quê? Ele teve que lutar pela sua liberdade. Ele teve que lutar pelo amor que ele queria sentir no coração e que estava tentando reprimir para que esse amor não florescesse. Já pensou, gente, aquele povo lá que já vinha lá do deserto, lutando, né, que é o povo judeu, passando pelas dificuldades que passaram até chegar na época de Jesus, pensando assim, não, agora as coisas melhoraram. Agora eu já tenho uma casa para morar, eu já tenho um lugar para chamar de meu, e aí vem o Império Romano e conquista tudo e fala, não, aqui você não tem liberdade mais, aqui é do nosso jeito. E aí vem Jesus, né, pregando a boa nova, inundando aqueles corações de esperança, de fé, inundando aqueles corações com um novo conceito de viver, que não era mais o olho por olho, o dente por dente, mas era o amar ao próximo como a ti mesmo. E aí aquelas pessoas querendo modificar para este amor e sendo barrado nisso, e sendo proibido, e sendo perseguidos e até crucificados por isso. Que povo resiliente. E nós agora, dessa era tão moderna que a gente chama século XXI, século dos séculos, né? Que temos aí a tecnologia ao nosso dispor. Que tipo de resiliência é essa nossa? Eu fico pensando, por que nós temos que falar que temos que ter resiliência? Se nós temos a liberdade para pensar, para escolher, para fazer aquilo que a gente tem vontade, né? Claro que a gente precisa sim ter resiliência para vencer as dificuldades, sim, a fome, a miséria, né? Tem que ter resiliência para vencer a violência que está aí, né? Mas a resiliência nossa é uma resiliência muito fácil. Por quê? Porque quando nós queremos comer, nós vamos no supermercado. Está tudo arrumadinho lá para nós. Nós chegamos lá, está lá aquele pacote de arroz bonito, tipo um, porque o quebradinho ninguém quer comprar mais, ninguém quer comer, não serve mais. Então você vai lá, o tipo um, você pega o arroz lá no pacote, nem precisa mais lavar. Olha para você ver a facilidade da nossa vida hoje. Não precisa mais lavar, não. Você vai lá no fogo, ou o fogo é a gás, ou é elétrico, né? Ou aquela panela maravilhosa lá, milagrosa, que muita gente gosta, né? Gente, olha a facilidade que é a nossa vida. Nós temos que ter resiliência, sim. Tem pessoas vivendo ainda na pobreza, na miséria, na violência. Então tem que ter resiliência, sim. Essas pessoas são resilientes, sim, para vencer essas adversidades. Mas hoje a sociedade já preocupa-se em dar para essas pessoas um tipo de sustentação, um tipo de apoio, um tipo de cuidado que os nossos antepassados não tiveram. E nós temos hoje, né? As roupas antigamente eram feitas no tear, fio a fio lá, naquela dificuldade. Hoje você chega na loja, né? Pega lá a roupa que você gosta, paga o preço que ela merece receber, por ela ser uma roupa que a gente gostou, que a gente quer, né? E hoje a gente fica vendo assim que a resiliência para nós hoje precisa ser substituída por uma outra palavra, por um outro sentimento, que é gratidão.
Em vez da gente ficar falando, eu sou resiliente, porque eu venço as minhas dificuldades, meu sofrimento, as minhas doenças, as minhas dores, a gente fala, eu sou grato, porque eu tenho as dificuldades, eu tenho a minha enfermidade, eu tenho as minhas dores, mas eu tenho auxílio, eu tenho como resolver isso, eu tenho como decidir o que eu vou fazer para solucionar isso na minha vida. E a gente não está só. Por quê? Porque a gente tem um pai, às vezes uma mãe, um amigo, uma família. E mesmo quem não tem ninguém, que a gente vê essas pessoas que vivem em situações aí, né, que a gente fala vulnerável, nem eles estão sozinhos, nem eles estão abandonados. Por quê? Quando ele chega na nossa casa para pedir alguma coisa, a gente auxilia da maneira que a gente pode. Dando uma roupa, dando uma comida, né? Dando um sapato, dando um dinheiro, não é? Então, vamos substituir um pouco esse conceito de que eu tenho que ser resiliente, porque eu sofro muito, porque minha vida é muito difícil, porque eu tenho que lutar, porque hoje a resiliência é sinônimo de defesa de preconceito, né? Do preconceito da raça, da cor, da sexualidade, né? Resiliência é um sinônimo de luta, né? Para direitos conquistados. Por quê? Porque se tem homofobia, se tem preconceito racial, se tem preconceito religioso, né? Mas a gente precisa mudar e entender o verdadeiro significado da palavra resiliência, né? Que é vencer as dificuldades, a má sorte, as coisas que não estão bem na nossa vida, de solucionar os problemas que aparecem na nossa vida. Claro que a gente sabe que o preconceito racial, preconceito sexual, de raça, tudo é um problema, mas é um problema pela nossa conduta moral, porque nós ainda não sabemos nos tratar como irmão, nos respeitar como irmão. Não é uma coisa que, se a gente quiser, não deixa de existir. Basta a gente mudar o nosso conceito. Se o meu irmão se identifica com o gênero na sua sexualidade, eu não tenho nada com isso. Eu tenho que respeitar a decisão dele, o conceito dele, o sentimento dele. Se o meu irmão tem uma pele diferente da minha, isso não faz ele diferente de mim. Eu tenho que respeitá-lo e valorizá-lo pela pessoa que ele é. Se o meu irmão tem uma crença diferente da minha, eu não tenho que achar que a minha crença é melhor do que a dele, que eu sou aquele que sabe mais, aquele que vai ser salvo, aquele que já encontrou todo o esclarecimento através da fé. Eu tenho que saber que o aprendizado dele, onde ele foi se encontrar na sua religiosidade, foi ali, numa denominação religiosa diferente, de pensamentos às vezes diferentes do meu. Por quê? Eu tenho que respeitar o budista, eu tenho que respeitar o muçulmano, eu tenho que respeitar o meu irmão do Islã, eu tenho que respeitar o meu irmão lá da Índia, que adora vários deuses, porque ele se encontrou na sua fé, na sua religiosidade lá. Mas o Deus que habita nele, que ora por ele, que cuida dele, é o mesmo que ora por mim. É o mesmo que cuida de mim, que me direciona, que me instrui através das suas leis. Porque a lei divina está aí para todo mundo, ela não é só minha, ela não é só nós que estamos aqui na harmonia e fé, aprendendo com Jesus a respeitar o nosso irmão, a amar o nosso irmão como ele é. Resiliência é isso, gente. É gente procurar entender e valorizar esse momento que nós estamos vivendo, de aprendizado, de transformação. E a gente precisa, para ir
trabalhando essa resiliência, mudar alguns conceitos nossos. Nós precisamos aprender a nos cuidar, a nos valorizar, a cuidar do outro, a valorizar o outro. Por quê? Porque assim, esses problemas que tanto nos afligem, tanto nos faz sofrer, tanto nos desarmonizam, eles vão acabando. Eles vão se modificando, eles vão saindo da nossa vida. A má sorte, que a gente fala que é a má sorte, não é a má sorte, é o resgate das nossas imperfeições dessa vida e das vidas passadas que nós já vivemos. São caminhos que nós ainda temos que modificar, porque está tudo registrado em nós, na nossa vivência espiritual. Então está tudo registrado aqui em nós. E se a gente não modificar isso, nós vamos ser resilientes na dor sempre, eternamente. Porque olha quanto tempo a humanidade já foi criada, quanto tempo essa resiliência vem nos acompanhando, e nós ainda estamos aqui falando, tem que ser resiliente. Porque a minha vida está muito difícil. Porque tudo ainda está dando errado para mim. Então, se a gente não fizer essa modificação neste momento agora, crucial para a humanidade, que é um momento decisivo, nós vamos ser resilientes até a eternidade. Os espíritos puros já deixaram de ser resilientes, porque eles compreenderam o significado do amor, a força do amor, a transformação do amor. Eles já aprenderam a amar incondicionalmente. Toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa desarmonia que nós ainda carregamos, é porque nós ainda não nos esforçamos realmente para mudar. Nós ainda temos prazer nas coisas que nós sabemos que não são boas para nós. Nós temos prazer no comer demais, sabendo que isso danifica o nosso corpo, né? Fora outras coisas aí, que a gente sabe que não são legais para a gente, mas que a gente continua fazendo. E aí falar, eu tenho que ser resiliente, porque a minha vida está difícil, eu preciso, né? A má sorte me acompanha, nada para mim dá certo. Tudo que eu faço, que eu acho, não, agora vai, dá errado. Isso porque às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente não é. Né? Quando eu como demais, fez um nhoque, põe na minha frente, se for uma bacia e eu tiver jeito, eu como tudo. Eu adoro. Mas não é assim que a gente tem que agir, não é? Quando uma coisa satisfaz a gente, que a gente gosta, que dá prazer, a gente quer demais, quer extrapolar tudo, e é aí que está o erro. Nós não temos equilíbrio para escolher. Paulo fala, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito, né? E a gente sabe do livre-arbítrio nosso, que a gente pode fazer tudo. A doutrina espírita, ela ensina para nós a liberdade total do espírito. Na doutrina espírita não há proibição. A doutrina espírita não fala para nós, não beba, não fuma, não come demais, não faz nada disso. Ela não fala para nós que nós somos proibidos disso. Ela só nos fala que nós temos uma lei universal de ação e reação. Colhe, planta, plantou, tem que colher. Né? E tudo que a gente vive é resultado do que a gente escolhe. Então vamos fazer boas escolhas, vamos saber escolher. Escolher as nossas palavras, escolher os nossos gestos, escolher as nossas ações, escolher os lugares que são para nós lugares que acrescentam coisas que vão nos auxiliar a evoluir. Por que eu vou ter que ir num lugar que eu sei que lá
Não tem nada produtivo, não tem nada positivo a acrescentar ao meu espírito. Ao contrário, muitas vezes, o pouco que eu já evoluí, o pouco que eu já aprendi, o pouco que eu já conquistei, se eu for em determinado lugar, eu vou perder. Por quê? Porque o meu espírito ainda é imaturo. Ele não está preparado para se expor ao perigo. Porque se eu me expor ao perigo, eu vou fracassar, porque o meu espírito ainda não amadureceu. E a gente vê muito isso. A gente acha assim, não, eu posso ir, posso fazer, não vai acontecer nada. Mas na hora que a gente está lá, cega o nosso discernimento, cega o nosso propósito, cega a nossa escolha, e a gente se joga de cabeça em algo que a gente sabe que não vale a pena e que vai nos levar para a queda moral, para o sofrimento, para a dor. Mas a gente faz isso. E aí, eu sou resiliente, eu tenho que ser resiliente. Tenho que vencer minhas dificuldades. Né? Não vamos esquecer, não, gente. Resiliente foram os nossos antepassados. Nós somos folgados. Nós temos um vidão. Nós temos todas as oportunidades evolutivas que a vida pode nos dar. Conhecimento de todas as maneiras, de todas as formas, em todos os sentidos. As crianças de hoje, acho que elas não nascem falando para não assustar os pais. Não nascem andando para não assustar os pais. Mas você já viu o desenvolvimento das crianças de hoje, o tanto que é acelerar? Por quê? Porque nós não temos mais tempo a perder, gente. Nós não podemos mais ficar andando devagar. A nossa evolução é agora. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. O conhecimento está aí. Você quer saber qualquer coisa? Você tem essa informação. Então não é porque eu não sei o que eu fiz. Nós não podemos mais falar isso. Principalmente nós que estamos aqui dentro do Harmonia e Fé, aprendendo com Jesus. Nós não podemos mais falar, eu fiz o que eu não sabia. Porque tudo é mostrado para nós claramente. E a gente faz porque quer fazer. Porque acha que não vai ter consequência. Que acha que vai aguentar o tranco na hora que o calo doer. E na hora que ele começa a doer, a gente começa a espernear e chorar. E aí a gente vai falar, oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, cura minha doença. Oh meu Deus, traz aquela pessoa de volta para a minha vida que eu perdi, porque eu negligenciei o meu afeto. Oh meu Deus, me socorre na minha dívida, eu estou atolado no teu pescoço, o dinheiro não está dando para nada, mas eu me esqueço que tudo que eu via pela frente eu saía comprando. Coisas até que eu não precisava, coisas supérfluas, que eu ia deixar num canto que eu nem ia usar, que eu nem ia fazer questão de ter aquilo. Mas eu queria, eu fiz, comprei, não mediu o dinheiro e agora estou atolado. E aí a gente vai chorar as pitangas e falar, eu sou resiliente. Nós não somos resilientes. Nós não precisamos mais ser resilientes. Nós precisamos ser irmãos. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos aprender a escolher. Nós precisamos praticar o amor com mais seriedade. Porque aí tudo isso acaba. Toda essa diversidade, todas essas coisas, todo esse sofrimento, guerra, fome, miséria, esses desequilíbrios que a gente traz dentro de nós, tudo acaba. Se nós aprendermos a amar, se nós aprendermos a ter responsabilidade com o que a gente quer fazer com a nossa vida, e saber que o que a gente faz com a nossa vida, muito embora a gente ache que não vai influenciar na vida de alguém, vai interferir sim na vida de alguém. Por quê? Um pai e uma mãe não quer ver um filho perdido aí nas drogas, perdido no crime, né? O esposo, uma esposa não quer saber de traição naquele seio, daquele relacionamento, né? Então, gente, vamos mudar nosso conceito, vamos aprender, vamos ser resilientes com as nossas imperfeições.
Vamos ser resilientes com essas coisas negativas que nós trazemos dentro de nós, que só nós podemos resolver, e a gente acha que o outro é que tem que fazer pela gente. Vamos ser resilientes para vencer as nossas dificuldades morais. Nosso vício de comer, nosso vício de falar demais, qualquer tipo de vício que nós tivermos, vamos ser resilientes para vencer. A resiliência deve ter um significado na nossa vida nesse sentido. Nesse sentido, nós precisamos ser resilientes para vencer essa pessoa imperfeita ainda que mora dentro de nós e que às vezes ela é tão forte que ela vai sufocando aquela pessoa que quer mudar dentro de nós, aquela pessoa que já está querendo evoluir, que já está querendo se transformar. E fica aquele que quer se transformar brigando com aquele que quer dominar. Então a gente tem que ser resiliente, sim, para vencer essa tendência imperfeita que nós temos. Aí sim, nós precisamos ser resilientes. Porque é isso que é o significado da resiliência. Porque aqui fala claramente, capacidade de se recobrar facilmente, ou se adaptar à má sorte, ou a mudanças. A gente não gosta de mudança, né? Mas às vezes a gente tem que mudar. Né? Às vezes a gente está confortável na nossa zona ali de conforto, né? Na nossa vidinha trivial ali. Eu tenho meus defeitinhos, né? Eu faço as minhas coisinhas erradas, mas está dando tudo bem. Eu estou vivendo de boa ainda, né? Não está ainda perturbando muito a minha vida, essas coisas que eu faço. Mas é que depois as coisas vão se avolumando, elas vão crescendo. E quando a gente vê, a gente está dominado por uma coisa muito negativa. Né? E a gente precisa também, quando aconteceu alguma coisa muito difícil, que traga aí um desequilíbrio muito grande para nós, a gente pensar, não vou deixar isso me destruir, vou deixar isso ser mais forte que eu vou vencer, eu vou de pé de novo. Eu perdi sim um ente querido, eu perdi minha saúde, eu perdi meu emprego, eu perdi o meu poder financeiro, mas eu não perdi a minha vida. A minha vida ainda está aí, estou respirando. Então deixa eu me pôr de pé e reconstruir, recomeçar, que seja do zero. Às vezes, gente, é bom a gente recomeçar do zero. É bom a gente zerar tudo que a gente viveu para trás e começar tudo de novo, como se a gente estivesse nascendo outra vez. Né? Porque a gente nasce outra vez todo dia. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente está renascendo. Porque o dia de ontem ele morreu. Na hora que a gente dormiu. Tudo de ontem ficou no ontem. E quando a gente acorda para o hoje, é uma montanha de possibilidades de fazer tudo diferente. De recomeçar tudo. De reconstruir aquilo que a gente não conseguiu, que estava destruído lá atrás, mas que ainda pode ser recuperado. Ainda pode ser reconstruído. Então vamos, né? Vamos fazer isso. A vida é maravilhosa. Quem reclama da vida, não sei por que reclama. É porque ainda não se descobriu como ser humano. Porque quando a gente descobre a criatura que a gente é, a perfeição que Deus nos fez, nós só temos que ter gratidão, gente. Nós só temos que agradecer. Agradecer por estar aqui. E mesmo quando a gente não tem tudo perfeito no nosso corpo físico, vamos agradecer também, porque é a oportunidade que a vida está nos dando de deixar o passado de reencarnações pretéritas para trás. Tudo é oportunidade no agora que nós estamos vivendo. Então não vamos perder essa oportunidade. Nós vamos ter um propósito na nossa vida. Vamos ter um propósito, o que a gente quer fazer da nossa vida. Nós precisamos ter um propósito. Né? E o propósito qual que é? Me tornar melhor, aprender a amar de verdade, superar as dificuldades que eu sei que estão aí e que eu vou ter que superar de uma maneira ou outra, porque se eu não superar,
eu vou ficar parado, lamentando. E aí, vou perder um tempo que talvez depois eu não consiga mais recuperar. Então, vou parar muito aí de lamentar, de ficar chorando. Né? Vamos lembrar dos nossos antepassados lá, que era, né? A resiliência deles era muito maior que a nossa. Vamos lembrar da nossa vida atual, da humanidade atual que nós estamos vivendo agora, né? Quem sabe nós estávamos lá rascando os carneiros no deserto lá, né? Vestindo pele de carneiro num calor escaldante, né? E hoje nós estamos aqui, ó, com o ventilador, refrescando, né, um pouco o calor que está fazendo hoje. E nós somos gratos por isso, ao contrário, né? Ficamos aí lamentando, reclamando, pedindo sempre a Deus mais bênçãos. Então vamos ser mais gratos, vamos ser, sim, resilientes para vencer as nossas imperfeições. Então fica aqui hoje essa mensagem para que nós possamos refletir nessa semana, pensar, né? Pensar realmente como que nós estamos vivendo, o que a gente pode fazer para viver melhor, como a gente pode solucionar os problemas que estão aí se apresentando diante de nós, né? O que a gente vai fazer para superar, para resolver, porque tudo tem solução, gente, tudo. Às vezes não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, e nem às vezes o que a gente acha merecer, mas aquela que vai nos dar oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução. Então vamos agradecer por essa noite, levando o nosso pensamento, agradecemos, Pai, por essa noite e pedimos as suas bênçãos para cada um de nós que aqui